Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tô aqui gravando esse vídeo rapidinho, no improviso mesmo, para falar para vocês sobre uma novidade bem legal, que são os templos flexíveis. Já ouviu falar sobre isso? Pois é uma coisa nova que o Senhor revelou ao profeta em nossos dias, para que mais pessoas possam ter acesso às bênçãos do templo. Todos nós ficamos gratos e surpresos com a quantidade de templos que é anunciado. Acho que tem mais de 50 templos em construção nesse momento. Nós acabamos de ter a dedicação do Templo de Belém e mais templos vão vir, inclusive no Brasil, em Portugal e nos países da África que falam português. E esses templos, eles vão ficar mais próximos das pessoas. E para permitir que a construção seja rápida e que a igreja consiga fazer todas essas coisas, o Senhor revelou isso sobre templos flexíveis. Eu vou dizer rapidamente para vocês qual é a ideia. Aliás, não é nem ideia, porque já existem dois templos no mundo que são assim. O templo lá em Cabo Verde, né, o templo da praia, e o templo praia, não sei se fala templo da praia ou templo praia, mas é lá em Cabo Verde o templo que nós temos, ele já é flexível, e tem um outro templo na Micronésia que é assim também. Bom, esses templos flexíveis, eles vão ser templos menores e que em vez de ter todas as salas que tem um templo normal, eles vão ter uma quantidade menor de espaços. E esses espaços, eles poderão ser transformados. Então, os oficiantes percebem que está vindo uma caravana grande, que os irmãos precisam receber investidura, então aquela sala se torna uma sala de investidura. Agora, se os irmãos estão vindo para fazer selamento, aquela sala se torna uma sala de selamento. Então, a sala ela pode ser modificada com facilidade para atender às necessidades dos membros. Olha que incrível, né? O Senhor, ele sempre tem revelado mais e mais coisas para abençoar o povo. Eu fui visitar o templo de Kirtland, que foi o primeiro templo construído nessa dispensação. Ele tem 2 andares e, assim, dentro é bem diferente do templo que eu recebi minha investidura, por exemplo, que é o templo de São Paulo, né? Vários motivos para isso. Primeiro, que aquele templo o Senhor não tinha revelado todas as coisas sobre o que devia acontecer dentro do templo, as ordenanças sagradas que deviam acontecer. Mas foi dado no segundo templo de Navu sobre isso. E, e depois mais ainda foi aperfeiçoado quando eles mudaram para o estado de Utah. Então o templo ele vai se modificando com as revelações que o Senhor dá de acordo com as necessidades dos filhos de Deus. Eu lembro que visitei também algumas vezes o templo de Salt Lake City, antes dele entrar em construção, e é um templo pioneiro. Também visitei o templo de Manti, e eles são diferentes, né? Não só pela arquitetura, pela arte, que é bem antiga lá, que remonta à época dos pioneiros, os anos de 1850, por aí. Mas também você vê que muitas coisas nos murais, tal, eles representavam os ensinamentos do templo, eles transmitiam esses ensinamentos do templo de outra maneira, porque não existia tecnologia. Hoje a gente vai no templo e aprende junto com o audiovisual, né? Foi produzido um filme, por exemplo, para ajudar nas instruções da investidura. Então, vai mudando essas coisas e ver isso acontecer em nossos dias é maravilhoso. Então, possivelmente, no Brasil, os próximos templos que serão construídos, eles tenham esses aspectos de templos flexíveis. Quais são as salas que nós temos hoje no templo, né? Nos templos normais, pequenos, médios, grandes, todos eles têm praticamente as mesmas salas. Nós temos o vestuário, tem o batistério, né? Normalmente tem um vestuário pro batistério e tem um vestuário separado, porque no templo a gente troca nossas roupas para ficar de branco. Todos lá se vestem de branco para representar tanto a pureza diante de Deus como a igualdade. Todos somos iguais. Então, tem o vestuário, o batistério, tem a sala de iniciatória, que é onde você recebe suas primeiras ordenanças dentro do templo. Tem a investidura, que é o conhecimento de Deus que nós obtemos no templo sobre o plano de salvação, a expiação do Senhor. Tem a sala de selamento, onde são realizados casamentos para toda a eternidade e também as famílias podem ser unidas para sempre. Basicamente outras salas. Tem algumas outras salas, como
escritórios da presidência do templo, que são chamados para conduzir os trabalhos no templo de forma voluntária. Tem alguns templos, você pode, se você não traz roupa, alugar uma peça de roupa para usar lá. Alguns templos têm sala para crianças, mas basicamente essas são as salas. Esses templos menores, eles vão ter menos sala. Mas eles vão poder ser usados do mesmo jeito. Fiquei olhando ali que apagou, né? Mas foi o computador, não é o celular, não. Então, pessoal, que grande bênção ter os templos espalhados no mundo hoje, vendo cumprimento de profecias, né? E eu não acho que vai demorar muito nesse ritmo para a gente atingir 300 templos no mundo. E com essa quantidade de templos construída, os santos, eles podem ir adorar a Deus, receber suas ordenanças sagradas e oferecer isso para os seus antepassados de uma maneira que nunca antes foi vista na história desse mundo. Então, é isso que eu queria conversar com vocês sobre a bênção de viver nessa época de restauração e ver templos sendo construídos em ritmo mais rápido. E esses templos flexíveis não perdem em nada para os templos que são maiores, continuam sendo casa de adoração, continuam sendo dedicados por um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, reservados para Deus. Todos eles têm a inscrição na língua correspondente do país, né? Santidade ao Senhor, a casa do Senhor. É um lugar sagrado. Todos eles são visitados pelo Senhor nosso Deus. Então, que grande bênção, como a gente estudou em Abacuque. Tá estudando, né, essa semana no Vem Segue, mas eu já gravei o vídeo para vocês. O Senhor está em seu santo templo. Cale-se toda a terra. E saber que existem tantos lugares de adoração agora sendo erguidos nos dá muito vigor espiritual, porque cada vez que um templo é erguido, o poder de Deus aumenta e Satanás, ele se irrita e se enfraquece. Então, nesses últimos dias, quão importante é termos templos. Quão importante é nós irmos e adorarmos ao Senhor no templo. Nada adianta a igreja estar fazendo tanto esforço, usando tantos de seus recursos financeiros para construir templos mais próximos dos santos e esses santos não irem lá. Então, nós precisamos nos atentar. O que tem sido observado é que quando um templo é anunciado e começa a construção, o povo daquela região se torna muito mais fiel, do distrito do templo, né, que vai receber o templo. Então, essas estacas são fortalecidas, as pessoas se tornam dignas para servir lá. Então, tem sido uma bênção, mais templos a serem dedicados. E convido vocês a irem ao templo o máximo que puderem. Se podem ir uma vez por semana, vão. Se podem ir de 15 em 15 dias, vão. Se podem só ir uma vez por mês, tudo bem. Mas vale a pena fazer esse sacrifício, tá bom? Era isso aí, pessoal. Obrigado. E quando tiver mais notícias, eu trago aqui para vocês. Até a próxima.